Graças e paz, queridos. Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre a nossa liberdade. Nós somos livres e libertos da religiosidade. A Bíblia diz no livro de 1 Crônicas 15, 29, e sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Queridos, essa é a passagem que Davi está trazendo a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi se despojou dos trajes reais, da coroa, né, das vestimentas reais, e ele foi para o meio do povo, pulou, dançou. Nesse texto chega a dizer que ele usou todas as suas forças, com tamborins, com adufes, e ele estava no meio do povão. Era a maneira que Davi adorava e louvava a Deus. Ele não era filho de rei, ele não foi criado na tradição de rei. O pai dele era um homem simples do campo, que tinha poucas ovelhas. E a Bíblia diz que Deus mandou buscar Davi porque Deus queria um rei segundo o seu coração, um rei diferente, um rei sem tradições, sem religiosidades, né? E ele era assim, ele misturava-se no meio do povo, pulava, saltava, dançava, e o povo o amava por causa disso. Era um rei próximo. Eu creio que Davi tipificava Cristo no Novo Testamento justamente por causa dessa espontaneidade. A Bíblia diz que Jesus entrava na casa de publicanos e meretrizes. Jesus falava com todo mundo, apesar de ser rei, e rei dos reis. E a Bíblia diz que quando Davi chegou pulando e dançando, a esposa dele, que a Bíblia não chama de esposa dele, diz assim, Mical, filha de Saul. Poderia estar escrito assim, Mical, sua esposa, mas está escrito Mical, filha de Saul. Por quê? Mical, filha de Saul, e Saul era um rei religioso, covarde, pragmático, né? Negou a presença de Deus, procurando uma pitonisa para se consultar. Ele não se misturava com o povo, ele não se alegrava, não pulava e não dançava, não se misturava, ficava no seu patamar de rei. Mical, por ter sido criado nesse sistema, ela ficou escandalizada. E a Bíblia diz que Mical, filha de Saul, por ter esses valores simplesmente religiosos, farisaicos no seu coração, a Bíblia diz que ela o desprezou Davi. E ficou chateada com aquela situação porque ela não entendia o amor de Deus no coração de Davi pelo seu povo, a ponto de misturar-se no meio deles, a ponto de louvar ao Senhor até cansar com todas as suas forças. A Bíblia diz que logo após esse desprezo de Mical, Davi como rei, ele sai servindo cada um dos seus servos. Ele sai servindo aquele banquete para todo mundo, depois ele vai para casa. Quando ele chega em casa, ela o repreende e ele disse para Mical, olha, eu serei servido das minhas servas, sim. A Bíblia diz que Mical ficou estéril. Ela não pôde ter filhos por causa daquela atitude. Ela recebeu uma maldição por não entender que Davi era livre para adorar o seu Deus. Por não entender que
o Senhor procura tais adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, sem regras, né? Sem liturgias. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O próprio Deus disse isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim que eu quero adorar a Deus, com todo o meu ser, com toda a minha vida, com todas as minhas forças. É assim que nós devemos adorar o Senhor. Que Deus nos abençoe.